Oi, eu sou o Tom. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nos episódios anteriores, a gente forjou, deu os tratamentos térmicos, usinou, construiu guarda e cabo. E no episódio de hoje, a gente termina de construir a nossa faca e faz a bainha dela. Quando terminou o episódio anterior, eu tava na lixadeira, usinando isso aqui com uma lixa 50, modelando o cabo. Eu segui modelando isso até ficar bem próximo e garantir que ele estivesse bem alinhado. Vocês parem de trabalhar na lixadeira a hora que vocês se sentirem seguros. Quanto mais tu sabe usar a lixadeira, mais próximo do final, mais pronto tu vai deixar o teu cabo. Quanto mais prática tu tiver, eu já fiz muitos cabos desses aqui, então posso deixar ele quase pronto lá. Agora a gente vai trabalhar na bancada, começando com uma lixa 120 para tirar os riscos de que eu fiz com a lixa 50 na lixadeira e finalizar esse alinhamento, garantir que está tudo certo. O que eu fiz até aqui, no episódio anterior a gente construiu a guarda, furou, encaixou, construiu o cabo, furou o espaço para a espiga, encaixou, garantiu que estava alinhado. E eu terminei de retificar isso aqui, então o nosso dorso está todo alinhado, o cabo está alinhado, aqui embaixo já está no mesmo tamanho do ricaço. Então a gente está com a faca só por polir. E é isso que nós vamos fazer, vamos trabalhar. A gente modelou o cabo na lixadeira e agora a gente vai seguir trabalhando a mão, que é só para tirar os riscos e garantir a simetria. É muito importante a gente não usar os dedos para fazer isso, porque a lixa transfere para o material que a gente está lixando o formato do que está segurando ela. Se eu for lixar com a mão, eu vou terminar arredondando e deixando esse cabo todo roliço. E o que a gente quer é manter essas formas e garantir algumas direções que tem aqui. Então por isso eu vou trabalhar primeiro só com uma lima para tirar os riscos que eu fiz. E aí eu vou reforçar essas formas que eu já vinha trabalhando. Depois que eu trabalhei com a lima e ajeitei, inclusive aqui em cima, a união entre a parte de metal e a parte de madeira, depois que eu tirei todos os riscos da lixa e ficaram só riscos de lima, eu vou passar a trabalhar com a lixa de papel. Também com um suporte, com o suporte da lima. E assim vai. Tudo bem preso. É muito importante aqui ser honesto consigo mesmo e só trocar de lixa quando tu parar de ver risco da lixa anterior, porque esse risco vai aparecer no final do polimento. Quando a gente polir, fica um risco polido e a gente não quer isso. Esse é o trabalho. Tem uma outra coisa importante aqui, que é controlar a transição entre o metal e a madeira. Se tu perder a mão, tu vai terminar fazendo um buraco aqui, uma depressão. Então, sabe que a madeira é mais macia do que o metal. Tu vai fazer uma determinada força para polir o metal e vai saber que vai ter que aliviar e ter controle sobre isso. Então aqui, depois que a gente tiver com tudo sem risco nenhum da lixa 120, vamos para a lixa 220 e assim sucessivamente até a nossa faca estar polida, até o nosso cabo estar polido. Sobre a guarda, a mesma coisa. Eu fiz uma modelagem grossa da minha guarda na lixadeira e agora trabalhei aqui do lado com a lixa com o suporte de lima. E essa aqui é uma parte que a gente vai trabalhar com a mão. Eu dobro a minha lixa em duas para ela ficar mais resistente, ou 4, quantas vezes vocês se sentirem melhor. E aí tu vai tirar os riscos do interior da guarda também, cuidando para não afundar aqui na madeira. Vale a mesma coisa, a madeira come mais do que o metal. E outra coisa, fazendo uma tensão boa entre uma mão e outra, para que não arredonde. Eu não quero matar as formas daqui, eu quero só tirar os arranhões que estão ali. Então, ó, isso é a mesma coisa.
Se vocês resolverem trabalhar com a lixa dessa forma no cabo, cuida para não arredondar. A gente não quer fazer um cabo roliço. A gente quer manter essas formas aqui, ó. E de vez em quando tu para e dá uma conferida no alinhamento do que tu tá fazendo. Beleza? Sobre trabalhar com forma usando uma lima. O nosso cabo tá praticamente pronto, mas aqui eu ainda tenho cantos vivos, ó. Cantos vivos não é legal na madeira. É um ponto de fraqueza. É uma coisa que se tu bater ou tu deixar cair, ela vai terminar quebrando. Então eu vou matar isso aqui com uma lima para deixar um pouquinho mais arredondado ali também. A lima empapa logo trabalhando com madeira. Isso aqui é uma daquelas escovas de pentear gato, pentear cachorro. E aí tu vai lá no sentido do friso da lima e dá uma limpada e volta a trabalhar. Até que esteja no formato e no alinhamento que vocês precisam. E aí isso é uma repetição. Tu vai fazer com a lixa 120, tu vai fazer com a lixa 220, 320, 400, até que ele esteja completamente polido. Vocês devem lembrar no episódio anterior que a gente colou a faca com cianocrilato para poder trabalhar com ela, para poder acertar esses alinhamentos e confirmar os ajustes. Agora tá tudo alinhado, tá tudo polido. Eu vou quebrar uma batidinha seca num lugar que não vai arranhar e vou trabalhar exclusivamente no polimento da lâmina. O polimento da lâmina é aquilo que a gente já começou a fazer no episódio anterior. A gente fez só com a lixa 100, 120 e vamos seguir com ela até que eu não veja os riscos que estão no outro sentido. Estão no sentido que a gente fez com a lixadeira lá. São riscos nesse sentido. A gente vai começar a fazer riscos assim até que eu só veja esses riscos aí. E aí eu vou mudar para 220, 320 e 400. Vocês vão fazer isso por umas 4 horas. Tem que levar umas 4 horas um processo desses. 6. No início mais tempo. Mas eu tô dizendo isso para que vocês não pensem que vai resolver isso muito rápido. Segue aqui no processo de polimento. Eu queria parar para comentar umas coisas com vocês. Vai ter um canto aqui da lâmina em que tu vai precisar, eu vou virar só para mostrar o movimento. Vai ter um canto da lâmina em que a gente está polindo assim, mas nunca chega aqui onde a gente precisa polir. Então tu vai entrar com a lima meio atravessada assim, para conseguir cobrir o final da onde nasce a nossa lâmina. Quando tu faz isso, tem que tomar cuidado para não arredondar o canto do ricaço aqui. Em todas as partes que tu estiver trabalhando, tu tem que tomar cuidado para não estragar, para não arredondar essas formas que a gente vem trabalhando para construir desde o início
desde o forjamento da faca. Vamos voltar pro taquinho aquele de latão com um pedaço de couro. Eu uso esse pedaço de couro, além de deixar mais confortável para eu trabalhar quando eu estou usando a parte de latão, eu uso esse pedaço de couro para polir aqui em cima, que é o único lugar onde eu quero matar canto. Então eu quero deixar isso aqui, se por acaso, enquanto o cara estiver usando a faca, ele precisar calçar o dedo aqui e fazer força, ele não vai se machucar, não vai cortar o dedo nesses cantos vivos. Então aqui a gente pode passar com ele meio de lado, assim, ó, para dar uma arredondada, certo? Esse é o momento também em que a gente vai aproveitar para dar o acabamento final aqui na parte de baixo do ricaço. Então eu vou comer com lima o que sobra, eu vou acertar esse polimento para eu não precisar fazer isso depois da faca montada, porque eu não vou conseguir entrar com uma lima aqui para polir. E eu vou terminar arredondando isso e fazendo uma depressão aqui no meio, ou estragando onde nasce a lâmina, ou estragando a guarda, que já vai estar polida ali. Então esse é o momento que a gente tem que realmente ver se tá tudo certinho e cuidar com esses detalhes aí, beleza? Eu vou seguir polindo isso aqui e em seguida a gente para e cola a faca toda. Bom, eu parei aqui quando eu vou trocar da lixa 220 para 320 para comentar uma coisa com vocês. A gente já falou isso, que o nosso trabalho desde o início da faca é não arredondar e não perder essas formas que a gente criou aqui, como o ricaço, esse canto vivo daqui e tal. Então, quando vocês estão usinando, quando vocês estão polindo o ricaço aqui e que tu vai passar pro resto da faca, segue com a mão que vai passar pelo lado do vazado da faca, acompanhando a que está no dorso. Não deixa a tua lixa cair, porque senão tu vai arredondar esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui. Se tu não fizer esse movimento e trouxer com essa mão aqui voando, tu vai fazer um degrau aqui e vai começar a estragar. Então é um cuidado que a gente tem que tomar o tempo inteiro enquanto está polindo. Outra coisa é que é assim, a gente vai agora para as lixas mais finas. Então, o meu movimento vai ficar maior. Eu vou vir e eu não vou mais trabalhar num pedaço só. E com a 320 eu já vou começar a fazer uns movimentos de só trazer o meu risco. Procurando fazer riscos paralelos na lâmina. Com a 400 e 600 eu só vou fazer esse movimento. Então, com a lixa 120 nós criamos riscos assim. Com a 220 também. A 320 tu ainda vai tirar os riscos da 220 passando para os dois lados. E a 400 e a 600 tu vai só passar no sentido da ponta. Esse aí é o polimento manual. Depois da 600 a gente ainda passa uma Scotch Brite, mas aí eu volto para falar nisso na hora da gente finalizar a faca. Eu tô aqui com a minha guarda polida e com a minha lâmina polida. Fiz o polimento conforme a gente vinha falando. A partir da lixa 320 passei só para um lado, só trazendo a 400 e 600. E a guarda da mesma forma. A guarda a 320, a 400 e 600 eu passei sempre fazendo uma linha assim em volta dela. Então o polimento da guarda é nesse sentido. O polimento da lâmina é nesse sentido. Assim como nesse lado de cá, o polimento da guarda é nesse sentido. Descendo assim. Tá tudo polido. O que eu vou fazer agora é proteger a minha lâmina, porque a gente vai manusear ela e, enfim, vai tocar, vai botar uma morsa para ela secar enquanto a cola endurece, e a gente não quer arranhar o trabalho que a gente fez até agora. Não vim perguntar que fita é essa que eu estou usando, é qualquer fita que vocês tiverem. A fita não vai fazer diferença, tem fitas melhores e tal, mas o que a gente precisa é proteger a faca. Pode ser fita isolante, pode ser qualquer coisa.
Eu colo a minha cola, eu colo a minha cola, eu colo a minha guarda com uma cola epóxi, que no mercado vocês vão encontrar ela com o nome de JB Weld. Ela é uma cola epóxi que um dos componentes dela tem uma mistura de aço. Então chamam isso de solda fria. Isso é usado pelo pessoal de aeromodelismo. Mas pode ser cola epóxi, pode ser a mesma cola que vocês vão usar pro cabo e não tem muito mistério. Tem gente que solda com estanho, tem gente que solda com prata, tem gente que simplesmente encaixa cola, encaixa a guarda e põe cola ali, encaixa. Achem o seu jeito. Então eu vou preparar um pouquinho dessa cola. Tô só fingindo que eu tô vendo o que eu tô fazendo pra vocês, porque eu tô sem óculos. Na hora de colar eu vou botar. Não vou explicar como é que se faz cola epóxi, porque vem escrito nas instruções. O importante aqui é que esteja bem misturado e que vocês obedeçam o tempo de secagem dela. Ou seja, não pega uma cola que vai secar muito rápido, porque vocês não vão ter tempo de ajustar e nem de limpar. É bom a gente sempre lembrar que tá tudo polido. A gente não quer ter que raspar nada daqui, então vai passar uma camada fina. A minha espiga, a minha faca foi toda limpa, eu lavei antes de embalar com a fita. Limpei com álcool ou acetona. Acetona é o solvente da cola epóxi, então vocês podem usar isso. O importante é que as duas peças, tanto a faca quanto a guarda, tem uma camada fina de cola para a hora que elas encostarem. A gente teve um trabalhão para deixar isso aqui alinhado, ó. Isso bem certo um com o outro. E ela só tem um lugar para colar. Em que isso aqui não vai ficar sobrando. Então é nisso que a gente vai usar para se guiar. Usar um algodãozinho molhado no álcool ou na acetona para tirar o excesso de cola que ficou aqui, ó. Isso tem que estar tudo bem limpo. Porque como eu já comentei, o que sobrar aqui de cola vai secar e vocês vão ter que raspar, vocês vão ter que lixar. E ninguém quer lixar uma coisa que a gente já passou horas lixando. Com isso colado, eu não preciso me preocupar. Eu não uso um jig de aperto. Até tenho. O Maurício fez isso aqui pra nós, que é um jig de aperto de guarda. Tu vai prensar a guarda lá e apertar aqui, e ela vai ficar dando uma apertada aqui. Eu não uso um jig de aperto, porque a nossa guarda e a nossa lâmina estão exatos. Então eu larguei ela ali e ela vai colar no lugar certo. Agora a gente vai terminar de dar o polimento do cabo, enquanto isso aí seca, e depois a gente vai colar o cabo, beleza? Só lembrar que esse polimento aqui, eu não vou mais mexer com forma nenhuma. Eu não vou alterar esse tamanho
eu não vou mudar nada, já tá certo, encostado ali. Então eu vou só tirar os riscos que eu fiz com o outro. Eu não passo nada, não passo óleo, não passo cera, até que termine essa função de cola. Então depois que eu passar o epóxi, aí assim a gente vai dar uma polida com cera. Beleza? Bom trabalho para vocês também. A gente tá com a nossa guarda colada. A lâmina já estava polida, o cabo tá aqui polido. Eu poli ele na mão. Como eu venho comentando sempre, a gente não estava tirando material, a gente não estava mudando nenhuma simetria, nenhuma das curvas, a gente estava só tirando o risco. E quando tu termina isso, o que já estava encaixado segue perfeitamente encaixado. Beleza? Então nós vamos preparar cola epóxi a que vocês conseguirem. A única coisa importante é que seja cola epóxi de pelo menos 60 minutos. Eu compro de 90 minutos de cura. Uma cola de 10 minutos ou 15 minutos eu não acredito que tenha tempo para chegar onde precisa. Porque a gente mistura cola, vai, assim como da outra vez, passar uma camada fina em toda a espiga e por dentro da guarda, e vai meio que encher esse buraco que a gente fez com epóxi. Não precisa encher até a boca, porque tem uma das leis da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, o que vocês botarem a mais de cola ali vai colar, vai sobrar, vai cair, né? Eu tenho aqui um pouco de álcool, pode ser acetona também. Álcool 96. É difícil de encontrar, mas às vezes a gente encontra em mercadinho de bairro. Isso parece que está proibido de vender em supermercado e farmácia. A gente só encontra um álcool que não serve. Ou álcool isopropílico. Isso aí é o que vocês encontrarem. Uma camada fina na espiga também. Ah, mas se vai estar cheio de cola dentro do cabo, por que eu vou precisar passar uma camada fina na espiga? Porque pode criar uma bolha de ar ali. Outra coisa que é importante é vocês terem limpado bem a espiga. Limpado bem tudo. As mãos, inclusive. Tirar o que tiver de óleo e de sujeira. Viu por que não pode ser de 10 minutos? A cola.
Se tivesse sido feito tudo certo até aqui, eu não preciso mais me preocupar com alinhamento, porque a faca só tem um jeito de encaixar. Se eu acertar essa curva aqui, se isso aqui tiver certo, sabe? Quando ela foi construída dessa forma, na hora que eu largo uma coisa na outra, tá tudo encaixado perfeitamente ali. Agora, nós vamos esperar isso aqui secar para poder colocar os pinos. E enquanto isso a gente vai construir a bainha. Só lembrar mais uma coisa. Assim como na hora da guarda, esse é o momento em que tu vai limpar perfeitamente tudo que tiver de sobra de epóxi aqui e conferir se está bem encaixado. E botar a tua faca para secar de uma forma estável. Para que daqui a uns 20 minutos tu possa vir aqui e dar uma conferida se ela não saiu do lugar, se não escorreu cola para alguma parte que precisa ser limpada, porque ela seca em 90 minutos, mas nos 60, 50 minutos ela começa a ficar borrachuda. É o último ponto em que a gente tem para fazer uma boa limpeza sem precisar raspar ou lixar isso aqui. Beleza? Bom, a minha lâmina tá polida, a minha guarda tá polida, por isso que a lâmina tá protegida pra gente não arranhar durante o processo. E o meu cabo tá quase polido. O meu cabo tá com mais ou menos na lixa 320. Mais ou menos não, tá? Tô polindo com a lixa 320. Aqui pra frente é 400 e 600. E aí ele vai ficar pronto. Então eu parei para botar os pinos. Antes de montar a faca, eu fiz esse desenho da faca, pra gente saber, na hora de botar os pinos, aonde é que tá a nossa espiga. Porque é muito importante que o pino passe pela espiga para dar segurança, para ele cumprir a função dele de pino. E principalmente é muito importante eu saber se o segundo pino não vai pegar bem na pontinha da espiga. Porque se ele pegar bem na pontinha da espiga, ele vai quebrar a tua broca, arrombar a tua madeira e fazer um furo torto. Então é a tua oportunidade de decidir se tu vai botar um pino só, se tu vai botar os dois pinos, mesmo o segundo ficando em vão ou falso, ou sendo só decorativo, passando só na madeira, ou se tu vai conseguir botar dois pinos passando na espiga, que é o que a gente vai conseguir fazer, que é o que a gente vai fazer agora. Então eu fui lá tava lá na bancada, vi se os dois pinos iam ser perfurados, se o lugar dos dois pinos iam ser perfurados, e marquei o meu cabo. Não sei se vocês vão conseguir ver, tem dois furos bem pequenos aqui. Como é que eu fiz para marcar o cabo? Eu medi do início da minha guarda até o fim do meu cabo e dividi em 3. E aí eu cheguei o furo de trás um pouco mais perto do fim do cabo e cheguei o furo da frente um pouco mais perto da medida inicial. Ou seja, é um pino marcado a olho, mas isso vocês vão desenvolver de tanto observar a faca ou de tanto errar a faca. No final, eu tenho a mesma medida entre o início da minha guarda e o meu furo e o final do meu cabo e o meu furo. Fora isso, eu tenho que cuidar o alinhamento em cima e embaixo. Tem que estar no meio. Por que eu tô com a minha faca presa no meu guia de lima? Porque eu vou usar o guia de lima para ter a faca bem firme, plana e de uma forma horizontal aqui, para eu saber que na hora que eu estiver furando, a minha faca não vai deitar um pouco e o meu pino vai entrar torto, o meu furo vai entrar torto. Então, vocês têm que conseguir prender. Eu normalmente, quando eu não tinha essa ferramenta, eu prendia no guia de lima e prendia com sargento ou com grampo C na mesa da furadeira. Agora eu posso fazer assim. Ainda tem um problema, é que ela tá voando aqui. Então quando eu fizer força, pode ser que quando eu fizer força para furar, pode ser que isso aqui entorte. Daí eu uso uma cunha. Eu tenho 2 cunhas que eu uso
como auxiliar para furar coisas. Então eu ponho aqui, isso vai impedir o cabo de ceder enquanto eu furar. O que eu quero dizer com isso? Assim como tudo que a gente fez até agora, tem que ter consciência do que tu tá fazendo e tu tem que ter certeza de que aquilo ali vai obedecer ao que tu vai fazer. Então, agora a gente vai posicionar aqui nos lugares onde eu marquei pro meu furo e vou furar da forma mais cuidadosa e precisa que eu puder. Tem uma última dica que é botar uma fita embaixo. Eu não fiz agora, me lembrei agora, mas eu vou fazer em seguida, que é botar uma fita embaixo para onde a broca vai arrombar, não estragar a tua madeira, que já está quase polida. Então isso dá uma ajudazinha para diminuir o dano ali. Beleza? Eu vou reposicionar isso aqui, botar a fita embaixo e vocês vão ver a cena disso furando. Bom, a cena que vocês viram agora, eu estava preparando cola e botando os pinos. A gente fez o furo. Eu não ponho pino remanchado, eu confio muito na cola epóxi. E acho que é uma coisa... enfim, é a gente se expor a mais um risco de dar uma martelada errada aqui no cabo. O que eu fiz foi fazer umas ranhuras por dentro do pino para a cola poder entrar e ele se fixar. Aí eu colei, vou esperar secar. E vou dar umas horas aqui, umas 2, 3 horas e vou limar aqui. Vocês cuidem quando forem dar acabamento no pino, uma, para não limar o cabo e outra para não fazer isso na lixadeira. Se vocês deixarem o pino esquentar, vai estragar a cola que está ali e vai fazer uma auréola preta aqui, que vai queimar a madeira. Isso é bagaceiro. Então a gente prende a faca na morsa e tira direitinho com a lima até chegar ali e aí dá o acabamento final no cabo. O meu pino tem 3,25 milímetros. E é uma vareta para solda em inox, de inox, sem aquela capa por fora, acho que é eletrodo o nome daquilo, sem aquele revestimento, é só o pino de inox. Então eu compro broca de 13,25, é a que eu uso para furar e eu corto o meu pino daqui, beleza? Enquanto a cola que a gente botou nos pinos seca, a gente vai fazer a bainha. Eu vou ensinar vocês a fazer uma bainha tipo sanduíche. Tem os dois tipos mais populares de bainha, é o saco, os norte-americanos chamam de poach, e a sanduíche. A sanduíche é feita com 2 partes de couro, uma para um lado, outra para o outro, e uma alma. A alma, eu já vou explicar para vocês como é que isso funciona. Eu desenhei a minha faca, eu desenhei o perfil da minha faca até a guarda. E depois eu dei uma aumentadinha para cá, fazendo uma curva bonita. Porque a gente tem que lembrar que até aqui a bainha vai guardar só a lâmina. A partir daqui ela vai guardar mais coisa. Então se eu fizer uma bainha que vem exatamente do tamanho da guarda aqui, ela vai abrir demais, vai ficar feia. Então a gente faz esse formato de, sei lá, uma boca de trombone na volta. Então eu desenhei o meu perfil, prevendo essa curva aqui. Aqui eu vim reto. A gente quer guardar a nossa faca mais ou menos até aqui.
dentro da bainha. E eu vou... E aí eu vou marcar 1 centímetro em volta de toda ela. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos recortar no couro um pedaço para frente, vamos recortar um pedaço para trás e vamos recortar uma tira de couro de 1 centímetro para pôr desse lado e uma tira de couro de 1 centímetro para pôr desse lado. Isso para quê? Para criar um espaço aqui entre as duas faces da nossa bainha, criar um espaço para a faca poder entrar e para garantir que o fio não vá cortar a linha da costura. Beleza? Então agora, eu estou trabalhando com um ótimo pedaço de couro de búfalo, lá da Dresch Couros, e a gente chama isso aqui de a flor do couro. A parte da frente, a parte de fora é a flor do couro, é onde a gente vê a pele do animal. E a parte de dentro é o carnal. A parte de dentro é o que a gente chama de carnal. Então, a gente trabalha num lugar limpo. Vocês viram que eu botei uma folha aqui, porque a oficina é toda empoeirada. O couro tem que ir limpo do início ao fim. De vez em quando eu paro o meu trabalho, vou lavar as mãos para poder seguir. O serviço do couro tem que ser limpo. O estilete que tu vai usar tem que estar bem afiado, tem que estar com uma lâmina nova. Tu tem que cuidar enquanto tu vai dar o corte, para não deitar, para não fazer um corte atravessado. Teu corte tem que ser limpo e bonito. Quanto melhor for o teu corte, menos curva tu vai precisar para dar naquele acabamento. A gente trabalha com a flor do couro virada para a parte para a bancada, porque nós vamos desenhar no carnal, para não ter algum problema de marcar ou de fazer algum risco que não vai sair. Beleza? Agora eu vou calar minha boca e trabalhar e vocês acompanhem. Cortou no nosso couro de búfalo as 3, na verdade eram 4 partes, eu me esqueci de falar de uma, mas eu já cortei e eu já mostro pra vocês. A alma da nossa bainha, o lado da frente, o lado de trás e o passador da bainha, que é o que é onde o cinto vai prender. O passador vai na parte de trás. E ele tem esse formato porque eu consigo... Vamos supor que isso aqui fosse o cinto. Eu consigo deitar a bainha para ficar mais confortável, tipo para sentar num carro ou para, enfim. É assim que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer agora? Eu vou para a lixadeira, onde com uma lixa 50 nova eu vou rebaixar a bainha e dar uma limpada no carnal aqui. Deixar essa parte um pouco menos áspera e mais confortável, mais bonito, e dar uma afinada na bainha. A gente vai fazer onde está o taper na bainha, que nem está o taper da faca, ou seja, ela começa com uma espessura aqui e vai afinando para cá. Do outro lado a mesma coisa, e a gente vai fazer a mesma coisa nessa tira de couro que vai ser a alma da bainha. Ele vai vir afinando delicadamente, vai terminar quase em 0 aqui. Isso é pra gente ter uma bainha com um formato mais parecido com o formato da faca mesmo. Finalmente eu vou fazer uns rebaixos aqui nessa parte da bainha, que é onde a faca vai entrar, nos dois lados, né? Nesse lado e nesse lado. Eu vou fazer um rebaixo aqui no passador, que é onde ele vai ser costurado na bainha, e aqui nessa parte onde ele vai ser costurado na bainha, e vou fazer um rebaixo aqui para o cinto poder passar também, e um rebaixo desse lado. Vocês vão acompanhar isso no vídeo e a gente fala de novo quando for montar a bainha, beleza?
Então a gente afinou a bainha do jeito que... afinou as partes da bainha do jeito que queria. Agora nós vamos colar. Vamos dar uma pré-montada na bainha para dar um acabamento final lá na lixadeira ainda, para essas partes aqui ficarem uniformes, para não ter uma maior do que a outra, para não ter uma com um buraco e outra não, porque depois da gente definir isso aqui é que a gente vai poder marcar para poder fazer a costura. Por enquanto a gente ainda tem uma bainha com as bordas muito irregulares, então com ela toda pré-formatada assim, né, o nosso passador, tudo mais pré-formatado, agora eu vou colar para ir lá dar esse pré-acabamento na lixadeira, beleza? Vamos lá. O que a gente fez até aqui? A gente afinou os lados, os dois lados da bainha na parte de baixo, a gente afinou a alma da bainha, a gente fez um rebaixo aqui que vai ser a entrada da faca. A gente fez o passador, a gente afinou em ângulo aqui a parte do passador que vai ficar encostada na bainha, aqui embaixo. Essa parte aqui foi afinada. A parte que vai encostar aqui em cima foi afinada também. E a gente fez um rebaixo aqui onde vai passar o cinto. Agora eu vou marcar usando uma ferramenta dessas aqui que eu fiz, que é um pedaço de madeira e um prego polido. Esse prego eu prendi ele na furadeira e poli o canto dele para ele não machucar o couro. Então eu marco meio centímetro, porque, vamos lembrar, a nossa faca tá aqui no meio, depois tem uma tira de couro de 1 centímetro para cada lado, então a gente vai marcar, fazer uma marca em meio centímetro, que vai ser onde a gente vai marcar para furar, e nós vamos poder furar e costurar a nossa bainha, beleza? Eu vou usar para isso essa ferramenta, que é uma coisa muito simples, vocês podem fazer com um toquinho de madeira e um prego. Eu vou usar um marcador, que é uma carretilha de costura, de costura para couro. Falem com o Juliano da Dresch Couros. E eu vou usar um groover, que também é uma ferramenta, é um fazedor de canaleta, eu não sei o nome disso em português, o nome em inglês é groover, onde eu vou abrir uma canaleta por onde vai passar a linha. Então primeiro eu vou marcar, depois eu vou passar o groover, depois eu vou passar a carretilha, depois eu vou furar em cima de cada um dos pontinhos que isso aqui fizer, e aí nós vamos costurar, beleza? Bom trabalho para vocês e vão ter umas imagens do trabalho que eu vou ir fazendo. Pronto, a gente está com a nossa marcação feita e agora eu vou furar. Antes disso eu quero comentar umas coisas com vocês. Vocês viram eu usando uma esponja úmida para molhar as bordas do couro quando eu vou lixar na lixadeira. O objetivo disso é não deixar queimar a borda do couro. Aonde queima não pega cola e não pega tinta. Então por isso esse cuidado. A gente trabalha com a lixadeira numa velocidade baixa
e eu vou trabalhando molhado. A mesma coisa é quando eu vou fazer essas marcações. Se eu molhar o couro, ele vai ter um comportamento melhor, a marcação vai ficar melhor. Então a gente trabalha, mas não é molhar, não vou encharcar o couro, não pode ficar nojento, porque depois a gente vai pintar. Trabalhar com ele úmido quando for fazer essas marcações. A mesma coisa, às vezes tu faz uma marcação um pouquinho errado, umedece ele, vai passando a ponta de um chifre de servo ou uma ponta de uma tampa de caneta, tu consegue às vezes recuperar um pouco. Na furadeira eu vou usar isso aqui, que não é exatamente uma ferramenta, não é nada. Mas assim, uma coisa complicada, tu furar com uma agulha com uma broca de 1,5 mm, tantas camadas de couro. Então é comum entrar com a broca aqui e não sair com ela muito alinhada aqui do outro lado. Eu uso isso aqui para tentar evitar esse negócio. Então eu calço o que eu vou furar, e vou passando a broca com muita calma, vou conferindo, tomo cuidado. Vocês vão ver no vídeo que eu tomo cuidado de manter a minha bainha sempre no mesmo sentido. Ou seja, se eu precisar virar, eu vou trabalhar com ela assim na furadeira. Eu não vou virar assim, porque se a agulha entrar torta, eu espero que ela saia para cá ou que ela saia para lá, e nunca para os lados. Então a gente mantém o mesmo sentido. Beleza? Vamos trabalhar. Bom, vocês acompanharam até aqui. Depois da gente ter furado, eu voltei para a bancada e reforcei o caminho que eu tinha feito com os furos. Passei o groover nele, né? Tirei o que ajudou a tirar as rebarbas daqui. E eu já fixei o passador aqui. O motivo da gente ter pintado a bainha agora foi para não pintar depois. E se tu pintar depois de fixar o passador, tu vai ficar com uma mancha branca aqui atrás. Então a gente já pinta o passador, dá acabamento nele. E agora nós vamos costurar. Eu usei para pintar uma tinta whisky da Dresch Coros, que eu diluí em 50% com álcool e pintei com uma bomba de frite. Vocês devem saber o que é uma bomba de frite, que é esse negócio aqui. Eu poderia pintar com uma caneta de aerógrafo, mas eu não tenho um compressor. Mas daí a bomba de frite funciona muito bem. Dá pra pintar com esponja, com pincel, mas eu não gosto do resultado, prefiro esse. Agora nós vamos costurar. Eu vou usar uma agulha grossa e eu vou medir mais ou menos umas 6 vezes. É melhor que sobre, é melhor que tu fique com um monte de linha na tua mão do que falte, porque senão tu vai ter que refazer toda a costura ou fazer uma emenda no meio desse troço, que sempre fica uma porcaria. Então eu queria aproveitar que nós estamos no encerramento do programa e mostrar para vocês a faca em que ponto ficou. Nós colocamos os pinos e agora eu estou esperando secar. No próximo episódio a gente trabalha com lima aqui para matar o que sobrou de pino e dar algum polimento que precisar. Mas a nossa faca está pronta. Vamos marcar ela em seguida. Então eu estou com a minha linha preparada. Eu tenho um alicate para me auxiliar, porque a gente tem furos aqui de 1,5 mm. Vocês façam um furo menor que vocês conseguirem para trabalhar, mas lembrando que vão ter 2 pontos, a agulha vai passar e voltar. Tem gente que usa 2 agulhas,
trabalha com a bainha presa num lugar e trabalha com 2 agulhas. Eu simplesmente não tenho coordenação motora e nem estabilidade emocional para fazer isso. Então eu uso uma agulha só. Quando a gente chegar aqui, eu vou ter que refazer esses furos com um furador que está dentro da minha caixinha de couro ali. Quando eu estiver fazendo, eu vou fazer. E aqui eu vou ter que fazer furos também, beleza? Como é que a gente vai fazer? Eu começo num ponto mais ou menos no meio da minha bainha. Eu vou deixar sobrar o suficiente para eu poder dar um nó depois. Beleza? Deixa sobrar o suficiente para eu poder dar um nó. E aí eu vou ir costurando. A agulha entra. Tu puxa até aqui e estica, porque isso tem que ficar apertado. Ali o ponto vai sumir dentro da canaleta que a gente fez. Fica apertado. E aí tu vai subindo. Próximo ponto. Estica de novo. Próximo ponto. E estica de novo. E assim vai. O quanto apertar, tinha um colega nosso que a gente perguntava: ô fulano, quanto tu aperta a bainha? Ah, eu aperto até sangrar os dedos no canto aqui. Então você não precisa sangrar os dedos. Mas o importante é que a gente venha costurando até aqui e volte mantendo apertado. Quando a gente passar por esse ponto aqui, é onde eu já vou dar o primeiro nó. E aí eu vou seguir a minha costura até aqui e vou voltar. No próximo episódio, eu vou estar terminando de costurar essa bainha. E aí eu vou mostrar para vocês como dar o ponto final e como esconder esse ponto. Bem como os acabamentos daqui e o polimento final da faca. Gostaria de agradecer aos nossos fiéis parceiros, patrocinadores da série. Cutelaria Guajuvira, que fez a lixadeira que a gente hoje usou de novo para dar o acabamento no couro. Fez a forja que a gente trabalha, tem guia de lima. O Alexandre Benchimol está sempre pronto para ajudar e para instruir vocês no que precisarem. JP Abrasivos, que trabalha com a VSM, as lixas que a gente está usando nesse e em todos os episódios, lixas de grão cerâmico, um rendimento ótimo. Tudo mais que vocês precisarem de EPI, abrasivo, falem lá com a Patrícia e com a turma dela que eles vão atender vocês muito bem. Gavião Madeiras, nosso amigo De Angelis Galvão, que trabalha com madeiras nacionais, naturais, e é o que a gente está usando no cabo dessa faca. E no final da série nós vamos sortear umas para quem está acompanhando. Assistam as lives onde eu estou explicando isso, como funciona. E o nosso querido Juliano da Dresch Couros, que forneceu esse material que a gente tá usando. Também tem um kit para a gente sortear depois do último episódio. E pode instruir vocês, e tem todo o material que vocês precisam para fazer uma boa bainha. Um abraço especial para os meus queridos Márcio Petraco, Felipe Quadros, Rica Sabadini, para o Pedro Petraco do Estúdio Cetáceo, que gravou nossa trilha sonora. Muito obrigado para o Padeiro e para a Débora da Mandrake Filmes, que tem a maior paciência aí, são os artistas. E a gente segue. Eu vou seguir costurando essa merda aqui até o próximo episódio. E quando eu voltar com meus dedos sangrando, a gente segue conversando. Um abraço.